Olá, alunos. Eu sou a professora Laila Riane. Sou a professora formadora da disciplina Prevenção de Doenças e Promoção à Saúde da Criança, do curso técnico em Agente Comunitário de Saúde. E essa é nossa primeira videoaula. Nessa aula estudaremos o acompanhamento do recém-nascido na primeira semana de vida, o bebê com 1 mês de idade e o bebê com 6 meses de vida. Os dados de identificação do nascimento devem ser verificados e registrados na caderneta de saúde da criança, que é o documento de saúde desde o nascimento até os 10 anos de idade. A criança, desde o nascimento até completar os 28 dias de vida, é chamada de recém-nascido. Nessa fase, a criança é totalmente dependente dos cuidados dos pais, principalmente da mãe. O recém-nascido dorme a maior parte do tempo, e isso é importante, pois quando está dormindo poupa energia para mamar e se desenvolver. A melhor posição para a criança dormir é deitada de barriga para cima. O recém-nascido se comunica através do choro. O choro pode identificar fome, dor, desconforto em virtude da temperatura, pode ser o frio ou calor, ou por estar em uma posição desconfortável. Cólica, ambiente com muitos ruídos, necessidade de troca de fralda ou porque ele está querendo carinho e atenção. As características do recém-nascido. Se a cor da pele do recém-nascido mudar de avermelhada para coloração amarela em qualquer intensidade e parte do corpo, é necessário que você oriente a mãe da criança a procurar uma unidade básica de saúde, porque pode ser a icterícia, que é um fenômeno que pode acontecer no recém-nascido, mudando a coloração da pele para amarela. Outra característica da cabeça do recém-nascido são as fontanelas, que é conhecido popularmente por moleira, região mais mole na parte superior dos ossos da cabeça, que ainda não estão soldados. A presença dessas estruturas permite a moldagem, o crescimento, que serve para facilitar a passagem do bebê pelo canal vaginal na hora do parto. Também a presença da moleira é necessária para o crescimento da cabeça da criança, pois a cabeça precisa acompanhar o crescimento do cérebro. Ela vai se fechando gradativamente e, em média, por volta dos 18 meses, se fecha completamente. O tórax do recém-nascido pode apresentar as mamas aumentadas. Isso é comum e acontece em virtude da passagem de hormônio da mãe para o filho pelo cordão umbilical. Essa situação é normal. Como vocês estão vendo na foto, a gente vai falar agora sobre o coto, que é o cordão umbilical. Uma característica da barriga do recém-nascido é o coto do cordão umbilical. Esse tem coloração esbranquiçada no momento do nascimento e úmido, molhadinho, que vai alterando com o tempo para uma coloração escura, amarronzada e de aspecto seco, como casca de ferida, até cair o coto umbilical e sarar a ferida. A mãe deve realizar a limpeza do umbigo diariamente durante o banho, secar com pano limpo ou gaze e passar álcool a 70% e esperar secar. Os cuidados com o cordão do umbigo são importantes para evitar infecções. Se durante a visita domiciliar você observar no coto umbilical a presença de secreção, sangue ou cheiro desagradável, você deve orientar a mãe a levar a criança para uma unidade básica de saúde imediatamente, a mais próximo da casa da criança. Na presença de hérnia umbilical, que é a alteração na cicatriz umbilical após a queda do coto umbilical, orientar a mãe a não usar faixas e não colocar moedas. Esses recursos não têm efeito e podem prejudicar a respiração do recém-nascido. Nas primeiras 24 horas de vida, o recém-nascido elimina fezes características, chamadas de mecônio, que são fezes verde escuro, grudento, parecendo graxa, podendo variar de verde escuro até preto. As fezes seguintes vão ser verde mais clara e vão mudando de coloração para amarelo.
e tem consistência pastosa, meio aguada. As crianças amamentadas no peito geralmente evacuam várias vezes ao dia e a consistência das fezes é mais líquida. Algumas crianças podem ficar vários dias sem evacuar e chegam a ficar até uma semana. Mas se a criança estiver mamando e as fezes estiverem pastosas, isso não é um problema. A verificação do peso ao nascer é muito importante. Dependendo do valor, pode ser um indicativo de problemas de saúde no período da gestação. A evolução do peso pode ser um indicador de bom desenvolvimento. No primeiro trimestre de vida, o ganho de peso pode variar de 20 a 40 gramas por dia. O ganho de peso do trimestre pode chegar a 700 gramas por mês. O ganho de peso é avaliado mensalmente até o primeiro ano de vida. Após esse período, o calendário de consulta será trimestral, até os 3 anos de idade. O melhor alimento para a criança até os 6 meses de idade é o aleitamento materno exclusivo. A Organização Mundial de Saúde, OMS, preconiza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e, após esse período, a complementação do leite materno com outros alimentos, de acordo com a orientação da Unidade Básica de Saúde, para suprir o aumento das necessidades energéticas e de minerais da criança, ou seja, quando completa 6 meses, a criança não deve ficar só mamando, deverá ser introduzido outros alimentos. A criança que mama no peito até os 6 meses não precisa receber água ou chá. O leite materno tem a quantidade de líquido e nutrientes suficiente que a criança precisa. A boa pega é a criança abocanhar todo o mamilo e a maior parte da auréola, parte escura em volta do mamilo, como da foto ao lado. O lábio inferior deve ficar virado para fora e o queixo da criança deve encostar-se à mama, ou seja, a boquinha de peixe, como aqui na foto ao lado. A caderneta de saúde da criança é fornecida pelo Serviço de Saúde após o nascimento. É usada para registrar os dados de identificação da criança, o nome da mãe, do pai, a maternidade onde a criança nasceu, a unidade básica de saúde em que a mãe tem cadastro e o número da declaração de nascido vivo, DNV, que é um documento que é preenchido no ato do nascimento. Na maternidade, ainda são registradas outras informações na caderneta de saúde, como data e horário do nascimento, tipo de parto, peso ao nascer, comprimento, perímetro cefálico da criança, sexo, idade gestacional e as notas de vitalidade ao nascer, conhecidas como APGAR. A caderneta também é usada para registrar os testes da triagem neonatal, que é o teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha e teste do coraçãozinho. Essa caderneta ainda tem a função de agenda de vacinação, pois é nela que estão registradas as vacinas realizadas e são agendadas as próximas doses de vacinas. A mãe deve sempre levar a caderneta de saúde da criança quando for até a unidade básica de saúde, pois o peso, a altura, perímetro cefálico da criança devem ser registrados mensalmente para poder avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança. A criança precisa ser vacinada, pois ela nasce sem defesas para algumas doenças. Para ficar protegida, a criança precisa receber todas as doses das vacinas de acordo com o calendário vacinal, ou seja, nas datas marcadas na caderneta da criança. Durante a visita domiciliar do agente comunitário de saúde, deve ser verificado a caderneta de saúde da criança para confirmar se ela recebeu na maternidade as vacinas BCG e contra a hepatite B. Se a criança não foi vacinada na maternidade, ela precisa receber o mais rápido possível essas 2 doses dessas 2 vacinas. Existe uma situação em que se recomenda o adiamento da vacinação,
quando as crianças nascem com peso inferior a 2 quilos, que é 2.000 gramas. É necessário adiar a administração da vacina BCG até a criança ter massa muscular suficiente para receber a vacina. Se a criança estiver com febre maior do que 38,5 graus Celsius, o médico deve resolver se vacina ou não essa criança. A triagem neonatal. A triagem neonatal é composta por alguns testes realizados com o recém-nascido, com o objetivo de diagnosticar diversas doenças precocemente, evitando ou reduzindo sequelas. O teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho e do coraçãozinho fazem parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Depois dos 6 meses de vida, além do leite materno, é necessário introduzir outros alimentos. A criança pode estranhar e recusar os alimentos, mas isso não significa que ela não goste deles. De início, é necessário preparar alimentos pastosos, pois a criança nessa idade não sabe mastigar. Alguns cuidados são necessários antes de oferecer frutas para a criança. Elas precisam ser bem lavadas, depois podem ser raspadas ou amassadas. A papa pode ser feita com feijão, arroz, carne de gado ou de frango, mandioca, batata doce, batata inglesa, inhame, couve, abóbora, cenoura e temperos como alho, cebola, salsinha, cheiro verde e pouco sal. Para acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança, é preciso verificar a caderneta de saúde, o gráfico de acompanhamento do peso, estatura e índice de massa corporal para a idade, que é o IMC. Para utilizar o gráfico, são necessárias algumas informações, como o sexo, idade, peso e estatura. O registro dessas informações vai criar uma curva que precisa ser interpretada pelo profissional de saúde. Nos gráficos de peso para a idade, são necessárias as seguintes informações: peso no momento da avaliação, a idade da criança em anos e meses, para avaliar corretamente se está no padrão normal ou anormal. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.